Poucos jogos de terror marcaram tanto uma geração quanto FNAF, de uma produção independente, criada por um único desenvolvedor, até se tornar um fenômeno, repleto de livros e mistérios. Mas assim como teve seu auge, acabou ocorrendo uma queda. Hoje vamos lembrar como FNAF conquistou muitas pessoas e como acabou perdendo o brilho ao longo desses anos. Em 2014, Scott Cawthon lançou o primeiro Five Nights at Freddy's. A ideia surgiu após várias críticas de um outro jogo desenvolvido por ele. Elas diziam que os personagens pareciam animatronics assustados. Scott então resolveu usar disso como uma ideia para o seu próximo jogo, vindo assim o primeiro jogo da franquia. Era um jogo simples, continha apenas portas, energia limitada e as famosas câmeras de segurança, contendo apenas 4 animatronics, Freddy, Bonnie, Chica e Fox. Em questão de semanas, o jogo viralizou no YouTube. Canais como PewDiePie foi um dos maiores youtubers da época a gravar sobre o jogo, fazendo com que se espalhasse cada vez mais. A sensação de jumpscares, memes e mistérios daquela época eram muito, mas muito boas. Ainda em 2014, tivemos a continuação do jogo. FNAF 2 era diferente, desta vez com uma cabeça de animatronic que podíamos vesti-la, evitando assim jumpscares. Também tivemos a adição de novos animatronics, como o Puppet, Balloon Boy e também os Toys Animatronics. Nesse jogo tivemos uma nova mecânica, que eu considero um dos principais motivos para o jogo ter ficado tão famoso. Os minigames eram jogos pixelizados, que davam a sensação de ter uma lore por trás daquele jogo. Aquela sensação que não era apenas um jogo de susto e jumpscares, tendo assim teorias inventadas pelos fãs na época. Muitos canais cresceram espalhando essas teorias e essas histórias. O jogo já estava num hype absurdo, ainda mais com os lançamentos um atrás do outro. Scott, aproveitando todo esse hype na época, resolveu lançar o terceiro jogo da franquia, dessa vez com os animatronics totalmente em design diferente. Sua estética era totalmente diferente dos dois primeiros jogos, mas ainda assim mantinha sua qualidade absurda. Nesse jogo, Freddy não era mais o protagonista, e sim Springtrap, que logo mais descobriríamos ser o Homem de Roxo. Five Nights at Freddy's 4 acabou de ser lançado, o Scott ele nem avisou. No mesmo ano, tivemos o lançamento do quarto jogo da franquia, para muitos, o último jogo bom lançado por Scott. O jogo tinha sua estética muito mais assustadora, com propostas bem diferentes dos demais jogos, se passava num quarto ao invés de uma pizzaria. Sério cara, o jogo era tão tenebroso que eu realmente evitava assistir sobre ele ou até mesmo jogar, justamente pelo medo que ele me causava. Aproveitando toda essa onda, Scott resolve lançar o primeiro livro da franquia, conhecido como Olhos Prateados. As teorias começaram a ser ainda mais significativas e cativantes na época, cada vez mais tendo rumo e sentido para a história. Em 2016, era lançado FNAF Sister Location, com uma pegada um pouco mais tecnológica e animatronics diferentes. Eu particularmente não cheguei a jogar, muitos dizem ser bom, assim como muitos dizem ser ruim. Nesse jogo, o jogador podia se locomover entre salas, um grande diferencial dos últimos 4 jogos. A história se desenvolveu ainda mais, nos mostrando a história por trás da família de William Afton. Após esse jogo vieram outros, não tão importantes para ser citado nesse vídeo. Só em 2021, após 5 anos de Sister Location, foi lançado Secret Beast, tendo um sucesso imediato no YouTube, com gameplays e vídeos sobre sua pegada mais atual, uma proposta bem diferente, e podendo se locomover ainda mais durante as fases, eram apenas um detalhe comparados ao protagonista conversar com o animatronic. Pouco tempo atrás, em 2022, tivemos um hype estrondoso em volta do game, após ser anunciado uma criação de um filme oficial, algo que os fãs desejavam muito. Todo esse hype durou até o dia do lançamento. Muitos saíram decepcionados pelo filme não conter aquele tom de terror, aquela sensação de que em algum momento iríamos sentir medo. Fora as cenas em que os animatronics estavam se divertindo com os humanos. Claro, tem toda uma lore no filme, diferente do primeiro jogo, mas não foi algo que muitos fãs gostariam que acontecesse, tendo assim o seu declínio. Com tantos jogos e livros, era de se esperar que não mantivesse um ritmo legal para a história, o que para muitos deixou muito chata e confusa. A inserção de coisas tecnológicas, envolvendo até mesmo um personagem ser um vírus de computador, também foram cruciais para que os fãs começassem a criticar a lore do jogo.
Outro motivo que podemos citar é a compatibilidade do game, onde antes FNAF rodava em qualquer computador, até mesmo aqueles da Xuxa. Hoje em dia, com as atualizações, só resta para alguns fãs assistir outras pessoas jogarem. Security Breach, por exemplo, é um jogo muito pesado, contendo seus 80 GB, fora os outros requisitos gráficos. Isso quase um GTA V. A pandemia foi um dos fatores também onde o estúdio teve que se adaptar, um processo difícil, querendo ou não. Isso ocasionou com que a história saísse um pouco do eixo, mas é algo que vem se resolvendo ultimamente. Como disse lá atrás, após a pandemia tivemos o anúncio do filme. O jogo tinha então entrado num hype absurdo, mas o fracasso foi para muitos que foram ver. Muitas críticas, e quando digo muitas, são muitas mesmo. Teve pessoas que gostaram, introduziram uma nova lore, mas acabou não agradando todo o público. Claro, FNAF está bem longe de realmente ter uma queda, ou até mesmo falir, mas para mim, a essência que tinha de ver vídeos no YouTube da história desse jogo, ou até mesmo ler os livros, não existem mais. Mas bem, é uma opinião pessoal, e entendo ter pessoas que ainda gostam do game. Espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo.